para finalizarmos as aulas de Direito Civil comigo, na turma de Delegado Federal 2020, eu lhes apresento o último tema de parte geral do Direito Civil, e é um tema que muita gente tem dificuldade, então eu vou trabalhar raciocínios jurídicos, porque aqui no Supremo não tem decoreba. Aqui a gente quer ensinar o aluno a raciocinar a matéria, porque quando o aluno aprende a raciocinar a matéria, pode vir do jeito que vier na prova, que ele vai acertar, e mais uma vez o Supremo será, assim como em 2013 e assim como em 2018, o curso com maior número de aprovados para delegado federal de todo o Brasil. O tema é prescrição e decadência, coloca na tela para gente. Para você aprender prescrição e decadência, primeiro, nós temos que trabalhar os elementos comuns. Por que muita gente confunde prescrição e decadência? Porque eles têm elementos que os aproximam. Então, a nossa tarefa aqui será mostrar os elementos de aproximação desses dois institutos, para que depois nós possamos diferenciá-los. Essa é uma dica de raciocínio jurídico para você, aluno do Supremo. Sempre que você quiser aprender a diferença entre o Instituto A e o Instituto B, metodologicamente, você precisa, primeiro, traçar os pontos de aproximação entre esses institutos, para depois traçar as suas distinções. Sempre, sempre, sempre. Então, você está lá no processo penal, e aí você está analisando as medidas cautelares diversas da prisão, que estão no 319 do CPP. O que elas têm em comum? Para depois analisar quais são as diferenças existentes entre aquelas várias medidas. Sempre assim, você está estudando constitucional, aí você está estudando as normas, aí você vai para a lei ordinária, para a lei complementar, para a lei delegada, para o decreto regulamentatório, ou seja, primeiro o ponto de aproximação, depois o ponto de distinção. Coloca isso na sua cabeça, eu tenho que saber os elementos comuns para depois saber os elementos de distinção. Assim você raciocina o direito, perfeito? Então, quais são os elementos comuns na prescrição e decadência? Primeiro, um princípio jurídico fundamental, um princípio que tem viés constitucional, o princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. Este princípio geral de direito, esse princípio geral do Estado de Direito, que alguns chamam até de sobreprincípio, o princípio da segurança jurídica, ele atua fortemente no campo dos institutos da prescrição e da decadência. Por quê? Porque nós sabemos, o tempo é um fator fundamental para a estabilização das diversas relações jurídicas existentes. O tempo é um fator fundamental no direito. Então, a gente não quer que um conflito seja eternizado. Nós não queremos que uma lide fique como uma lide eterna. Nós desejamos, é do nosso âmago, que em algum momento haja uma estabilização. Então, a ideia de segurança jurídica, ela vai perpassar todas as normas da prescrição e da decadência. Então, você vai pensar assim, por que prescreve? Por que decai? Pela necessidade do tempo apaziguar, pela necessidade de traçarmos um viés de segurança jurídica para as partes envolvidas num determinado caso concreto. Coloque sempre isso na sua cabeça, ok? Acrescido na tela a essa segurança ou necessidade de segurança jurídica, nós teremos também a inatividade de um titular.
Eu ainda não estou dizendo do que ele é titular, mas eu estou dizendo que sempre que nós falarmos em prescrição e decadência, nós teremos sim uma conduta omissiva, nós teremos sim a inatividade, a inação do titular de uma pretensão, do titular de um direito potestativo. Nós temos alguém que poderia ter agido, mas não agiu. Então, a prescrição e decadência, com o viés de segurança jurídica, ela vai procurar atacar aquele sujeito que foi o quê? Omisso, que esteve inativo. Então, qual é a ideia da sua cabeça? A prescrição e a decadência, ela vai ser uma forma do ordenamento trazer segurança jurídica, sancionando aquele sujeito, titular de uma pretensão ou titular de um direito potestativo, que se quedou omisso, que nada fez, que ficou em estado de inatividade. E como eu disse, agregado, coloca na tela, à segurança jurídica e a essa conduta omissiva, eu vou ter um dado da natureza, um fato jurídico estrito sensu, que é o decurso do tempo. O decurso do tempo, ele será um fator decisivo na prescrição e também na decadência. Então nós vamos pensar necessidade de segurança jurídica e estabilização das relações, omissão de um titular, e além disso, esta omissão se propagando no tempo, uma omissão que se reitera no tempo. Então, sempre esse fator temporal será fundamental no estudo da prescrição e da decadência. Por isso que nós vamos falar em prazos de prescrição, prazos de decadência, porque o fator tempo é fundamental até para gerar a própria segurança jurídica. De antemão, você já sabe que se você se quedar inativo, se você titular for omisso, por X tempo, você perderá o direito de agir, o direito de atuar, o direito de exercer aquilo que você poderia ter exercido. Esses são os elementos comuns. Vamos agora para as distinções, começando com a prescrição. Conceitos preliminares para entendermos a prescrição. Primeiro, sempre que nós falarmos em prescrição, nós estaremos diante de direitos subjetivos. O que significa um direito subjetivo? O direito subjetivo deriva daquela faculdade que qualquer um de nós tem para agir ou deixar de agir conforme a nossa vontade. Eu vou te perguntar, por que você é aluno do Supremo? Ah, Bruno, porque eu quero me alimentar de informações jurídicas para que eu possa transformar a minha vida. Olha que bonito. Eu quero receber um volume monstruoso de dados, de informações que vão colaborar para o meu processo de construção intelectual e, consequentemente, para a transformação da minha vida. Perfeito. Você poderia não desejar isso? Poderia, sem problema algum. Mas a partir do momento que você desejou essa transformação, você celebrou um contrato de prestação de serviços com o Supremo. E ao celebrar esse contrato de prestação de serviços com o Supremo, você exerceu aquela faculdade de agir de acordo com a sua vontade. E aí, você passou a ser titular de um direito subjetivo. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui agora é cumprindo uma prestação de um contrato. Eu estou prestando serviços educacionais, uma obrigação de fazer. Você que está me assistindo é credor desta obrigação de fazer. Se
o Supremo, através de seus prepostos, os professores, não cumprir essa obrigação de prestar serviços educacionais, o Supremo estará violando o seu direito subjetivo. Percebe? Então, o devedor, ele cumpre o dever jurídico como forma de satisfazer o direito subjetivo do credor. O devedor cumpre o seu dever jurídico. Essa frase é importante, é uma frase de base. O devedor cumpre o seu dever jurídico específico como forma de satisfazer o direito subjetivo do credor. Se o devedor não cumpre esta prestação, ele não atende o direito subjetivo do credor, ou seja, ele viola, ele lesa um direito subjetivo. Então perceba, eu tenho o direito subjetivo na esfera de um titular e um devedor produz a lesão ao direito subjetivo à medida em que ele descumpre um dever jurídico. Então, olha a base. O descumprimento de um dever jurídico produz a lesão, deixa na tela, o descumprimento de um dever jurídico produz a lesão a um direito subjetivo. E esta lesão a direito subjetivo faz nascer para o credor titular do direito violado um poder de exigibilidade. E a este poder de exigibilidade, nós damos o nome de pretensão. Então, vamos na sequência lógica do raciocínio. Eu tenho o titular de um direito subjetivo. A outra parte descumpre a prestação que lhe cabia, não cumpre o dever jurídico específico, produzindo a lesão a esse direito subjetivo. Desta lesão ao direito subjetivo do titular, nascerá para esse titular uma pretensão. E essa pretensão nada mais é do que um poder que a lei faculta ao titular lesado de exigir aquilo que não fora voluntariamente cumprido pelo devedor. Exigir, repito, aquilo que não fora voluntariamente cumprido pelo devedor. A este poder de exigibilidade da prestação não cumprida, nós damos o nome técnico de pretensão. E é exatamente essa sequência lógica que está descrita nesse artigo fundamental, que é o artigo 189 do Código Civil. Violado o direito subjetivo, nasce para o seu titular a pretensão, o poder de exigir aquela prestação que não fora voluntariamente cumprida. Nasce o poder de exigir a prestação que não fora voluntariamente cumprida, voluntariamente adimplida. Perfeito? Porém, o momento não pisca. Para o exercício dessa pretensão, exercício da pretensão, a lei, sempre a lei, irá estabelecer um prazo. Então, nasceu a pretensão, agora a lei, focada na segurança jurídica, vai estabelecer um prazo para tal exercício.
E aí que vem o detalhe: se o titular da pretensão for omisso, dentro daquele prazo legal previsto em lei, prazo legal é óbvio que é previsto em lei, né, Bruno? Dentro daquele prazo legal, se houver uma omissão naquele prazo legal, haverá uma punição ao titular omisso. E essa punição, essa sanção, consiste na extinção da pretensão. Então, grava. Se o titular do direito subjetivo violado, leia-se, o titular da pretensão, não a exercer nos prazos previstos em lei, a própria pretensão restará extinta. E a esse fenômeno extintivo da pretensão, nós damos o nome técnico de prescrição. Então vamos lá, meus alunos, acabaram de aprender, hein? O que é a prescrição? É a extinção da pretensão, pelo fato desta pretensão não ter sido exercida pelo seu titular nos prazos previstos em lei. Nos prazos previstos em lei. Então, eu tenho um titular de um direito subjetivo que foi violado, nascendo a pretensão. Essa pretensão tem prazo para ser exercida. Se ela não for exercida nesse prazo, essa pretensão restará extinta. E ao fenômeno extintivo da pretensão, nós damos o nome de prescrição. Isso é o que você precisa gravar para uma prova objetiva de delegado federal. Eu não estou fazendo todo o histórico da prescrição, isso eu faço na turma de carreiras jurídicas, mas aqui na turma de delegado federal, como você vai fazer prova de direito civil só na primeira fase, só na prova objetiva de marcar certo e errado, você precisa levar o conceito que está na lei civil, no artigo 189. Para fechar a prescrição, eu peço a sua atenção a alguns artigos. Explicado o que é o fenômeno, eu quero a sua atenção a alguns artigos. Primeiro, aos artigos 205 e 206, onde estão lá os prazos legais, seja ele geral de 10 anos, seja ele especial de 1 a 5 anos, nos artigos 205 e 206, respectivamente. Dá uma olhadinha nesses prazos. Segundo, os artigos 191, casadinho com 192. É possível o devedor o credor renunciar um prazo de prescrição que lhe aproveita? Sim, expresso ou tacitamente é possível, mas só é possível a renúncia após a consumação do prazo de prescrição. Não existe renúncia prévia ao prazo de prescrição. E da mesma forma, as partes não podem alterar o prazo de prescrição previsto em lei. As partes não podem alterar o prazo de prescrição previsto em lei. Vocês acabaram de aprender uma coisa, então. A prescrição é sempre legal, não existe prescrição convencional, não existe. As partes não podem alterar prazo de prescrição previsto em lei. Dá uma olhadinha no 193, que vai admitir a arguição da prescrição em qualquer grau de jurisdição, inclusive na instância especial e extraordinária, desde que haja pré-questionamento. E dá uma olhadinha também no 197 a 201, que vai estabelecer as causas de impedimento e suspensão da prescrição, e no 202 a 204, que vai trabalhar as causas que interrompem a prescrição. Fiquem atentos com esses artigos, dá uma lidinha no código, porque na prova de delegado federal, se cair alguma questão sobre esses artigos, eu acredito que cairá a simples redação
que o Código Civil nos traz, que a lei seca nos proporciona. Falando agora, ainda nesse bloco, para fechar, sobre decadência. Então, o primeiro capítulo da aula, vem comigo, foram os elementos comuns. O segundo capítulo da aula foi ensinar para vocês o raciocínio que preside a prescrição. O terceiro capítulo dessa nossa aula vai envolver a decadência. E assim como eu fiz com a prescrição, aqui eu quero trabalhar também alguns conceitos preliminares. Está na tela. Primeiro conceito preliminar que é fundamental para o entendimento da decadência: direito potestativo. O que é o direito potestativo? Vamos à nomenclatura. Potestade, poder. Direito potestativo, só para você gravar, é um direito que confere poder a um titular. Ele é o todo-poderoso. Ele é o senhor do destino daquela relação jurídica. Se eu tenho um direito potestativo, eu tenho alguém que está numa posição de superioridade e, consequentemente, a outra parte está no denominado estado de sujeição. Vou repetir. Alguém é o todo-poderoso e a outra parte está onde? Em estado de sujeição. Por que isso? Percebam, a relação é verticalizada, ela não é horizontalizada. No direito potestativo, a relação, grava isso, ela é vertical. Alguém é o todo-poderoso, a outra parte está submissa, submetida, está assim, ó, em estado de sujeição. Por quê? Porque quem vai decidir o destino daquela relação é o titular do direito potestativo. Ele vai decidir se age ou não. Ele vai decidir como irá agir. E esta ação do titular do direito potestativo, ela poderá produzir uma criação, uma modificação ou até uma extinção de direitos na seara da outra parte. Vejam, quem está em estado de sujeição não tem qualquer prestação a ser adimplida, não tem qualquer dever jurídico em relação ao titular. Por isso, é comum você ler na doutrina que o direito potestativo é um direito sem prestação. Se o direito potestativo não tem prestação, concordem comigo, ele não pode ser violado. Então, os direitos potestativos são invioláveis. Por quê? Lembra do direito subjetivo. Por que o direito subjetivo pode ser violado? Ô Bruno, ele pode ser violado porque o devedor tem uma prestação, um dever específico para cumprir em prol do credor. Aqui no direito potestativo, não. A outra parte está em estado de sujeição. Ela só está esperando para ver qual é que é. Ela não tem prestação nenhuma para cumprir. Então, vejam, o direito potestativo, ele fornece ao seu titular o quê? O poder de alterar de forma unilateral a situação jurídica de outrem que está em estado de sujeição, criando, modificando ou até extinguindo direitos na esfera alheia. Então, o direito potestativo nada mais é do que, venham comigo, o poder de se alterar unilateralmente a situação jurídica de outrem, coloca na tela, criando, modificando ou extinguindo direitos na esfera alheia. Repetindo, aquele que está em estado de sujeição não poderá resistir ao exercício desse direito.
Portanto, não terá qualquer prestação a ser adimplida, a ser cumprida. Portanto, não pode violar o direito potestativo. Então, se na prova de delegado federal do CESP, SEBRASP, sempre é essa banca, se cair lá, os direitos potestativos são invioláveis, uma vez que não há prestação a ser cumprida. Certo? Você vai colocar o Czinho, o C de certo. São invioláveis porque realmente não há prestação a ser cumprida pela parte. Perfeito? Agora, venham comigo. Esse direito potestativo, ele vai nascer da lei ou do contrato. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu fui coagido por alguém a celebrar um contrato, eu passo a ser titular de um direito potestativo. Qual é o direito potestativo? De pleitear a anulação daquele contrato. Eu vou provar que eu fui coagido, que havia um vício do meu consentimento, que foi violado um requisito de validade do negócio jurídico e, portanto, eu vou buscar a anulação daquele negócio jurídico. Então, o poder que alguém tem de buscar a anulação de um negócio jurídico é um direito potestativo. Eu comprei um produto, sou consumidor, por exemplo, e esse produto veio com um grave defeito. Eu, como consumidor, posso reclamar, já que haverá uma garantia legal pelo Código do Consumidor e pode até mesmo haver uma garantia contratual, por força do contrato. Eu comprei um carro, o Código do Consumidor me dá 90 dias, já que é um bem durável, e a fábrica me deu mais 3 anos de garantia. Então, eu tenho um direito potestativo que nasceu da lei, os 90 dias para eu reclamar, redimindo o contrato, pedindo a substituição, o conserto, a devolução do preço, todas aquelas opções lá do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ou eu posso também reclamar no prazo contratual daquela garantia. Então, a reclamação por um vício daquele produto é também exercício de um direito potestativo. Perfeito? Agora, vamos pensar nos elementos comuns. Por razões de segurança jurídica, venham, o exercício deste direito potestativo, por razões de segurança jurídica, o exercício desse direito potestativo também estará submetido a prazos. Então, nós vamos ter prazos para que esse titular possa exercer esse direito potestativo. O que eu estou querendo dizer? Que a segurança jurídica vai nos mostrar que, se o titular do direito potestativo for omisso, ele vai ser punido. Lembra dos elementos comuns? Se o titular do direito potestativo for omisso, ele vai ser punido. Por que ele vai ser punido? Porque há razões de segurança jurídica que nos fazem crer que aquele que está em estado de sujeição, em algum momento deverá ser liberado desta situação. Então vejam, nós temos prazos legais e prazos contratuais, a depender se o direito potestativo nasce da lei ou se o direito potestativo nasce do contrato, para que o titular possa exercer este direito. Ô Bruno, entendi. Mas e se houver uma omissão? Ou seja, e se o titular desse direito potestativo não exercê-lo nos prazos previstos em lei ou no contrato? Da mesma forma, a lei vai estabelecer uma sanção. E qual vai ser essa sanção? A extinção do próprio direito potestativo. Nem todo direito potestativo vai ter prazo para ser exercido, mas a grande parte terá prazo. Então, quando a lei ou o contrato estabelecer prazo de extinção do direito potestativo pela omissão do titular, nós vamos falar que terá ocorrido a decadência, também chamada de caducidade. Então, quando eu falo que o titular caducou do direito, quando eu falo que o titular decaiu daquele direito, significa que, primeiro, eu tinha um direito potestativo nascido da lei ou do contrato. Esta lei ou esse contrato estabeleceu também
prazo de exercício desse direito potestativo. E, na sequência, nós tivemos um titular que não exerceu aquele direito potestativo nos prazos previstos em lei ou no contrato. Então, a decadência ou caducidade é um fenômeno de extinção pela omissão do titular. Titular do quê? Do direito potestativo. Então, gravem: a decadência ou caducidade, são sinônimas expressões sinônimas. A decadência ou caducidade, ela nada mais é do que a extinção do direito potestativo pelo seu não exercício pelo titular, nos prazos previstos em lei ou no contrato. Ô Bruno, então é correto falar em decadência legal e decadência convencional ou contratual? Sim! É super certo você falar isso. Existe a decadência legal, que vai ter um regime muito parecido com o da prescrição, e existe a decadência convencional, que terá um regime, como o próprio nome indicia, de direito privado. Então, quer uma diferença? A decadência legal pode ser levantada de ofício pelo juiz. Claro que as partes têm que se manifestar antes do juiz sentenciar, mas assim como ocorre na prescrição, a decadência legal pode ser suscitada de ofício pelo juiz. A decadência convencional, não. A decadência convencional não pode ser suscitada de ofício pelo juiz, é problema de direito privado, é problema das partes. Quer outra diferença? As partes não podem renunciar ao prazo de decadência quando esse prazo estiver previsto na lei. Exemplo que eu dei: o prazo para a anulação de um negócio jurídico por vício do consentimento. O artigo 178 diz que esse prazo será de 4 anos. 178, o prazo para anulação do negócio jurídico por vício do consentimento será de 4 anos. As partes não podem renunciar a esse prazo, porque a decadência está prevista em lei. Então, é nula a renúncia a prazo de decadência quando esse prazo de decadência estiver previsto na lei. Mas e se a decadência estiver prevista no contrato? Por exemplo, a fábrica do automóvel me deu 3 anos de garantia. Ela pode renunciar a esse prazo? Como assim, Bruno? O meu carro estragou, teve um problema grave no motor, 4 anos depois que eu havia comprado da fábrica, comprado em uma concessionária. A fábrica pode cobrir aquele conserto? Pode. Ela está simplesmente renunciando a um prazo que ela mesma estipulou. Então, é válida a renúncia a um prazo de decadência quando essa decadência estiver prevista no contrato. Só para dar 2 diferenças, mas eu peço que, para você ficar forte nesse tema, você dê uma lidinha nos artigos 207 a 211, que são artigos que vão tratar de regras, algumas até ditas aqui agora, sobre a decadência.